Pastor, por que a palavra diz que um rico não pode entrar no reino dos céus? Não podemos ser ricos? Aleluia. O irmão quer ser rico. E está com medo. Está com medo de não entrar. Mas vamos lá. Mateus 19, 23. Abra sua Bíblia em Mateus 19, 23. Projeta aqui, por gentileza. De fato, Jesus não diz que um rico não pode entrar no reino dos céus. Ele disse, na verdade, que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Dificilmente. E aí um dos discípulos ficaram chocados e falaram, mas Senhor, então quem que vai fazer isso? Quem pode se salvar? E aí Jesus falou o que para esse discípulo? Falou, olha, para o homem pode ser talvez difícil, até mesmo impossível, mas para Deus não há impossíveis. Então, Deus pode colocar os ricos lá dentro, amém? E então, Mateus diz, olha só, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E a questão toda aqui, a resposta de Jesus não é sobre salvação, apesar que a pergunta que foi feita é sobre salvação. Inclusive, se você for ler o texto anterior, o contexto, está falando do jovem rico. A Bíblia fala que o jovem rico chegou em Jesus e falou, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Está vendo que a ênfase da pergunta dele é o quê? Fazer. Fala comigo, fazer. Ou seja, eu faço e eu mereço a vida eterna. Jesus, sabendo da pergunta dele, já começa dando uma no rim. Ele fala, bom é só um, Deus. Por que Jesus falou isso? Jesus não é Deus, irmãos? Sim, mas o jovem rico não o via como Deus. Então, só para expor que ele não via Jesus como Deus e Salvador. Primeira coisa. Segunda coisa que Jesus fala para ele é, cumpre os mandamentos. E o jovem rico falou, mas quais são? Claro que ele sabia. Mas ele ainda pergunta para Jesus quais são. Jesus falou, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. E ele responde para Jesus o quê? Desde que eu sou pequeno, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Eu pergunto para você, alguém é capaz de cumprir todos os mandamentos? Não, você não cumpre nem durante uma semana, ainda imagina desde pequeno. Mas ele mentiu, ele falou que cumpria. E Jesus, para expor a mentira dele, fala o quê? Olha, ainda te falta uma coisa, filho. Vá, vende tudo que você tem, você vai ter um tesouro muito maior nos céus. E outra, vem e me segue. Quando ele falou isso, o Senhor falou isso para ele, a Bíblia fala que ele se levantou e saiu de cabeça baixa, muito entristecido, porque era um homem muito rico. Mas qual foi a proposta de Jesus aqui para ele? Segui-lo. Segui-lo, ser um discípulo, ser alguém que entregasse a vida em favor do reino. Interessante que Jesus propõe isso para esse cara. Ele colocou esse cara junto com os 12 apóstolos, e ele não quis. E aí Jesus diz então para os discípulos, olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então, o texto não está dizendo especificamente de ser salvo. O texto está dizendo de reinar com Cristo. Existe uma diferença entre salvação e reino. Fala comigo, salvação e reino. Então, o texto está falando de salvação. Para você ser salvo, você tem que vender todos os seus bens? Tem? Glória a Deus. Ainda bem que você não vendeu. Para você ser salvo, você não tem que vender os bens. Para você ser salvo, você tem que seguir a Jesus, ser discípulo? Não. Não, isso não é condição. Qual que é a condição para ser salvo? Efésios, projeta por favor. Efésios 2, 8. Olha o que diz, a condição aqui para ser salvo é essa. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de... Então, é um presente, é de graça, e é mediante a fé. Romanos diz, se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você será o quê? Tem alguma condição, irmãos? Não, nenhuma condição. É apenas crer e confessar que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Essa é a salvação. Ela vem desta maneira. Mas o Senhor está propondo aqui para esse jovem rico, o quê? Reinar com ele no milênio. Essa foi a proposta. E aí Jesus fala o que para ele? Dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ao invés de se envolver na vida da igreja, ele vai se envolver com a sua casa de praia, ele vai se envolver com a sua lancha, ele vai se envolver com a sua fazenda, com suas coisas desse mundo. Ele não vai se envolver na vida da igreja.
Ele tem muita coisa, está preso a muita coisa, enraizado em muita coisa. Ele não vai dar a vida dele em favor do reino, em favor da igreja. Por isso não vai reinar com Cristo. É isso que ele está dizendo. Está claro? Então se você tem uma lancha, tome cuidado. Se você tem um jet ski, tome muito cuidado. Se você é o domingo, ao invés de vir para o culto, você vai para a praia, você toma muito cuidado aí. Toma cuidado, porque o negócio vai ficar feio. Brincadeira. Mas o contexto aqui é esse, irmãos. Tanto é que se você seguir o texto, Jesus fala, Pedro, espertamente, Pedro é um cara que eu gosto muito dele, porque ele faz pergunta que ninguém tem coragem de perguntar. Ele fala, Senhor, tudo bem, mas e nós? Nós deixamos tudo por causa do Senhor. E Jesus fala o que para ele? Olha, vocês que deixaram tudo por causa do meu nome, vocês vão receber 100 vezes mais no presente século. 100 vezes mais. E no reino por vir, vão se assentar em 12 tronos e julgar o povo. Está vendo? Como é maravilhoso poder servir a Jesus? Porque nós vamos reinar com Ele. O apóstolo Paulo falou, no final da sua carreira, agora, minha coroa está guardada, porque eu combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Então só o que me resta agora é a coroa. O nosso convite para você, na vida da igreja, principalmente aqui na Videira, é: venha combater o bom combate, venha guardar a fé conosco, venha servir a Jesus, dar muitos filhos para Ele, porque naquele dia os filhos é que vão contar para que você tenha uma coroa. Amém? Glória a Deus. Bela pergunta, gostei dessa pergunta. Amém. Aí quando eu passo do 12:15, os irmãos já ficam com vontade de ir embora. Não? Aleluia. Então estou enganado. Perdoa esse pobre pecador aqui. Só uma brincadeira, irmãos. Mas sempre que você vier para o culto, você vem para receber um alimento, para alimentar o seu espírito, a sua fé. Então agora esquece inclusive do horário, e foca naquilo que Jesus quer falar com você aqui nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai Santo, nós te agradecemos, e nós nos achegamos ao Senhor agora, e a tua palavra com um coração humilde, para receber daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, fala conosco, tira toda a cegueira espiritual dos nossos olhos, abre o nosso entendimento para que nós venhamos a vê-lo, e vê-lo de forma perfeita, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu dei o nome dessa palavra de não faça Jesus chorar. Forte, né? Fala para a pessoa que está ao seu lado, não faça Jesus chorar. Pastor, mas eu posso fazer Jesus chorar hoje ainda? Sim, você pode, eu vou te explicar como. Mas antes eu quero introduzir para você aqui José. José, a Bíblia fala que ele é uma figura de Cristo. Eu amo pregar sobre José, porque em José fica muito claro como ele é um exemplo, uma figura no Antigo Testamento do próprio Senhor Jesus. Tudo que tem a ver com a vida de José, tem a ver com a vida do Senhor Jesus. José, então, ele é um homem extraordinário, que você vê na palavra. A palavra não menciona em nenhum momento lá em Gênesis, do capítulo 40 até os 50, se eu não me engano, não menciona em nenhum momento o pecado que José tenha cometido. Por quê? Ele é uma figura de Cristo perfeita. Jesus pecou? Não. José pecou? Sim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia não menciona. Por quê? Para mostrar que ele é uma figura perfeita do próprio Senhor Jesus. É um símbolo de Cristo. E muitos pegam então a vida de José e pregam a respeito de sonho. Falam, você tem que sonhar, porque José sonhou. Bom, bonito essa pregação, mas não é esse o contexto aqui a gente vê Cristo, por meio da vida de José, né? Muitos dizem, você tem que ser um bom administrador, porque José aprendeu a guardar no tempo certo, né? Ele administrou bem, e por isso então, você vai ser abençoado, aprenda a administrar. Ok, isso também é um ensinamento, mas não é o alvo principal. O alvo principal é ver Jesus na vida de José. Interessante que, quando Jesus ele ressuscita, ele vai encontrar os 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele começa a ministrar para eles a respeito de coisas concernentes a ele mesmo. Ele começa a mostrar de Gênesis até os profetas, ele começa a mostrar ele mesmo nas escrituras. Jesus Cristo,
estava fisicamente nas Escrituras, no Antigo Testamento? Não. Mas como que ele está mostrando? Mostrando os símbolos, as alegorias, as ilustrações. Então, quando ele falou de José, ele falou o quê? Olha, José, ele estava lá no Egito. Mas antes, ele nasceu de uma mulher chamada Raquel. Você sabe o que significa Raquel? Cordeiro de Deus. O José é gerado para ser um Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, ele faz o quê? Tira o pecado do mundo. Então você percebe que em cada momento da palavra há um álbum de fotografia do Filho Jesus. Quantos aqui têm filhos? Você tem álbum de fotografia do seu filho? Sim? Você quando vai vendo o álbum, você não vai lembrando de coisas boas? Sim? Pois é, quando nós pregamos a respeito de Cristo aqui, nós temos que falar do álbum de fotografia do Filho Jesus no Antigo Testamento. O Senhor, Ele deu o Antigo Testamento como álbum de fotografia do seu Filho. Ali, cada imagem representa Cristo que havia de vir. A única diferença desse álbum de fotografia para o nosso é que o nosso aconteceu. Por isso nós registramos a foto. Mas Deus é tão surpreendente que Ele fez um álbum de fotografia antes de acontecer, para te mostrar o Filho antes dele vir. Não é maravilhoso? José, então, é essa alegoria a respeito de Cristo. José é esse símbolo a respeito de Cristo, né? Ele é um testemunho profético a respeito do Messias. Tudo que tem a ver com a vida de José tem a ver com a vida de Cristo. Ele era o filho amado de Jacó. Jesus é o filho amado do Pai, né? A Bíblia fala que vieram os seus irmãos e venderam a José. Quiseram matá-lo primeiro, o rejeitaram, depois vieram para vender a José. Interessante que quem vendeu José foi um homem chamado, um irmão dele chamado Judá. Judá te faz lembrar um nome? Quem traiu Jesus? Judas. Só que Judas é em grego, mas em hebraico é Judá. É o mesmo nome. Para você ver a perfeição dos símbolos. Ele foi vendido por moedas de prata, assim como o Senhor Jesus também foi vendido por moedas de prata. Tudo que tem a ver com José, então, tem a ver com Cristo. Interessante que a vida de José, quando ele é traído, você não vê mencionado ali que ele chorou. Quando ele é preso, você não vê que ele, nenhuma menção ali que ele chorou. Quando ele é acusado injustamente na casa de Potifar, a Bíblia não menciona que ele tenha chorado. Jesus, quando ele foi preso, não se menciona que ele chorou. Jesus, quando ele foi rejeitado pelos seus, não se menciona que ele chorou. Jesus na cruz do Calvário, ele não estava lá chorando, coitadinho de mim. Não, ele estava lá fazendo o quê? Cumprindo a vontade do Pai em nosso favor, para que nós fôssemos o quê? Salvos. Então ele não fez isso como alguém chorando. Mas poucas vezes você vê Jesus chorando, e José, nós vemos ele chorando 7 vezes. Cada vez que José chora, é uma mensagem profética a respeito do futuro. Não é surpreendente isso? Vamos falar mais um pouco da vida de José então? Como eu disse, ele foi rejeitado, e durante o período da rejeição, ele foi condenado, assim como o Senhor Jesus também foi o quê? Condenado. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Quando ele estava no Egito, José, a Bíblia fala que ele arrumou uma esposa gentílica, uma esposa que não era do povo judeu. Jesus, no tempo da sua rejeição, a ele está sendo preparada uma esposa, onde a maioria dos membros dessa esposa, que é a igreja, são gentios, não são judeus. Você está vendo que tudo aponta para Cristo e a obra de Cristo? Vocês estão comigo, gente? A Bíblia fala que José foi colocado numa cadeia entre 2 presos. Um foi salvo, o outro pereceu. Jesus foi crucificado entre 2 presos, 2 ladrões. Um foi salvo, o outro pereceu. Tudo que tem a ver com José tem a ver com a obra de Cristo. A Bíblia diz também que José teve 2 filhos. Quantos filhos? 2. Um chamado Efraim. Efraim significa duplo monte de cinzas. Fala comigo, duplo monte de cinzas. Efraim também significa frutífero. Mas o primeiro significado de Efraim é cinzas.
A Bíblia fala que Jesus na cruz do Calvário, ao acabar a sua obra, antes dele entregar a sua vida, entrar na morte, ele diz o quê? Está consumado. O que quer dizer estar consumado? Estar consumado quer dizer o quê? Cinzas. O que resta depois de você fazer um sacrifício lá no altar? Se você olhar no Antigo Testamento, o que resta são cinzas. Depois que o sacrifício foi feito, depois que o juízo passou, o que resta é o quê? Cinzas. Cinzas quer dizer o que então? Está consumado. O primeiro filho de José, em outras palavras, era o quê? Está consumado. Cinzas, cinzas, cinzas. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cinzas. Ele levou o seu pecado. Cinzas. Não há mais culpa. Cinzas. Você está vendo que a obra que José estava realizando na sua vida, na verdade era uma alegoria, era algo encenado a respeito de Cristo. Por que a Bíblia fala que também Efraim significa frutífero? Porque se você quer frutificar na sua vida, filho, se você quer avançar na sua vida, se você quer prosperar, multiplicar, crescer, frutificar, você precisa se relacionar com as cinzas. Pastor, o que é isso? Você precisa se relacionar com a obra consumada do Senhor Jesus. O que é obra consumada, irmãos? Quando Jesus diz está consumado, está concluído. Mas outros dizem o quê? Você precisa de Jesus, mais alguma coisa. Quando coloca mais alguma coisa, quer dizer o quê? Que não foi concluído. Quando coloca mais alguma coisa para você fazer, quer dizer o quê? Não foi concluído. Então você se opõe à declaração que o próprio Cristo deu. Então, a obra do Senhor Jesus, ela já foi o quê? Completa, feita. Não procure acrescentar nada a essa obra. Se relacione com as cinzas. Outra coisa importante. No Antigo Testamento, havia o átrio. No átrio havia um altar, chamado altar de bronze. Esse altar de bronze é onde se fazia o sacrifício. Ali é um símbolo da cruz do Calvário. Depois que o cordeiro era assado, passava pelo fogo, depois que os animais eram sacrificados, o que restava desses animais era o que, irmãos? Cinzas. Aonde a cinza caía, também caía algo que era a gordura. Esse nome gordura, ele também é o mesmo nome para unção. Aonde tem cinzas, tem também o que? Unção, poder de Deus. Quando você se relaciona com a obra consumada do Senhor Jesus, na sua vida vai se manifestar o poder de Deus. Poder de Deus para destruir, desfazer as obras de Satanás, para liberar a cura, para liberar a transformação, para romper em fé diante dos desafios. Você quer romper em fé? Relacione com as cinzas. Relacione com a obra consumada. Então, o primeiro filho de José, ele traz esse símbolo. O segundo filho dele se chamava Manassés. Manassés significa esquecer. Depois que a obra foi consumada, depois que o pecado foi levado, não há mais condenação sobre a sua vida. Só te resta o que agora? Esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu sigo para o alvo da soberana vocação que eu tenho em Cristo Jesus. Isso é um detalhe em relação a você. Mas em relação a Deus, olha que interessante. Hebreus 8:12 diz: pois para com as suas iniquidades, seus pecados, usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu lembrarei todos os dias. É isso, está escrito? Não, dos seus pecados que você pediu perdão, não vou lembrar mais. É isso que ele está falando também? Dos pecados que você confessou, eu não lembrarei mais. É isso que está escrito? O que está dizendo aqui? Dos seus pecados, presente, passado, futuro, eu jamais me lembrarei. Jamais até quando? Jamais. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus fez na cruz, Ele cobre o seu passado, presente e futuro. Ele estende sobre toda a sua vida. E Ele te deu algo que é o dom de não ser culpado diante de Deus. Por quê? Porque Ele era culpado, irmãos? Não, Ele não era culpado. Você era culpado? Sim. Mas lá na cruz Ele se fez culpado. Para fazer o quê? Para te dar o dom da justiça. A ponto do Pai olhar para você hoje e não lembrar de pecado algum. Sabe o que quer dizer isso?
Quer dizer que no seu coração vai brotar fé para orar e buscar a Deus e se relacionar com o seu Deus. Por quê? Não tem mais culpa, nem condenação. Então, por isso, Manassés significa esquecer. Na verdade, no nome Manassés, existe uma promessa, que o Senhor jamais vai lembrar dos seus pecados. Jamais, é jamais. Mas muitas vezes você está lá durante a semana lembrando o quê? Do tão terrível que você foi. Do tão terrível que você fez. Das coisas terríveis. E você está em dúvida, inclusive, pensando o quê? Será que Deus me perdoou? Será que Deus me aceita? Mas eu de novo caí nessa. Eu de novo tropecei nisso. Será que Deus me aceita? Você está o tempo inteiro debaixo de quê? Condenação. E a condenação te paralisa. Sabe uma coisa interessante? Alguém lembra quem que era o pai de José? Cadê os crentes que leem a Bíblia? Fala comigo, Jacó. Só quem está aqui fala Jacó. Melhorou. Tem mais gente aqui hoje, amor. Glória a Deus. Olha só que interessante. Jacó, ele teve 2 esposas e 2 concubinas. Com uma esposa, ele teve 2 filhos. Com as concubinas e a outra esposa, ele teve 10 filhos. Como eu estou mostrando para você que tudo é simbólico e profético também. A Bíblia fala que com essa esposa e as outras concubinas, que ele teve 10 filhos. Cada uma tem um significado no nome. E os nomes não estão ali por um acaso, não é uma coincidência, é uma jesucidência. O nome primeiro da sua esposa, ela se chamava Lia. Lia significa o quê? Significa míope ou cego. A primeira esposa de Jacó era míope e cega. Quem que é míope? Míope é aquele que não consegue ver as coisas longe, distante, só consegue ver perto. Se você é míope, você só consegue ver perto. Você não consegue ver com detalhe as coisas que estão longe de você. Isso aqui é um significado profético. A outra esposa de Jacó se chamava, outra esposa não, a serva de Jacó, a concubina de Jacó, se chamava Zilpa. Zilpa significa fraco, frágil. A outra, Bila, que significa atemorizar-se, ficar com medo. Elas deram para ele então 10 filhos. 10 te faz lembrar o que na Bíblia? A lei. A lei, qual que é a maior expressão da lei? 10 mandamentos. Todas as vezes que você se relaciona com essas mulheres, você vai cair na lei. E a lei é a lei do merecimento. Eu faço e eu sou o quê? Abençoado. Eu deixo de fazer e sou o quê? Amaldiçoado. Então, você percebe que elas apontam também para a antiga aliança. A antiga aliança é a aliança do merecimento. Por isso, todo fariseu, todo judeu, ele procurava merecer a bênção de Deus o tempo inteiro. E aí então, eles seriam abençoados. A maior expressão disso eu falei mais cedo com vocês, o jovem rico. O jovem rico achou que ele merecia ser abençoado, porque ele cumpria todos os mandamentos. Cumpria de forma exterior, porque interiormente ninguém pode cumprir. Jesus, quando ele veio, ele pegou os mandamentos e colocou no lugar certo. A Bíblia fala, não adulterarás. Isso é exterior. Jesus falou o quê? Não é isso não. Né? Não adulterarás. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Porque a questão não é o que você faz exterior. A questão é sua com Deus. E Deus, Ele vê todas as coisas. Ele vê inclusive o seu interior. Então o seu pecado está patente diante de Deus. Você precisa de um Salvador, filho. Se você não tiver um Salvador, você está enrolado. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Voltando aqui então, nós vemos que todas as vezes que você se relaciona com essas mulheres, você vai ficar cego, você vai ficar fraco e vai ficar com medo. Preste atenção. O que produz cegueira na Bíblia? A Bíblia fala que é a lei. Existe um véu colocado sobre todo aquele que vive pela lei. Ele não consegue enxergar. E a lei vai produzir o que em você? Fraqueza, fragilidade. E por fim o que? Medo. Medo do quê? Da condenação. Uau, fica perfeito. O esquema profético aqui fica perfeito. Inclusive, os filhos são 10, que apontam para os 10 mandamentos. Jacó também teve outra esposa, chamada Raquel. Nós temos uma Raquel aqui hoje. Raquel, o significado de Raquel é ovelha, cordeiro. Quando eu falo cordeiro para você lembra do quê?
próprio Senhor Jesus. Raquel aponta para Cristo. Raquel aponta para a obra de Cristo. A Bíblia fala que o primeiro filho dela foi José. José significa Deus acrescenta. José é uma figura de Cristo. Quando Cristo veio e tomou o nosso lugar, o que Deus fez? Acrescentou filhos e filhas. Porque antes ele era o unigênito, agora é o quê? Primogênito. Mas a Bíblia fala que Raquel teve mais um filho. Alguém lembra o nome desse filho? Benjamim. Benjamim. A Bíblia fala que enquanto ela estava dando à luz a Benjamim, que na verdade era Benoni, filho da minha aflição, da minha dor. Esse era o nome inicial dele. Nós éramos esse Benjamim, sabia disso? Nós somos os irmãos mais novos do Senhor Jesus, aleluia. Nós éramos os Benjamins, os filhos da aflição, da dor. Nós demos muita dor, muita aflição, para que Jesus pudesse nos salvar. Ele teve que passar por muita aflição e dor naquela cruz. Por isso ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que enquanto ele estava nascendo, Raquel disse, o nome dele vai ser Benoni, aflição, dor. Jacó ouviu aquilo e falou, não, ele não vai chamar assim. O seu pai não deixou você ter esse nome. Seu pai não falou que você ia ser um aflito, um homem que vai produzir dor, uma mulher que vai produzir dor. Não, ele não deixou. Ele te deu um outro nome. Ele te deu o nome de Benjamim. Inclusive nós somos a geração de Benjamim. A Bíblia fala que Jacó mudou o nome então de Benoni para Benjamim. Benjamim é o filho da minha mão direita, o filho do poder, o meu filho predileto. Você é o filho predileto do Senhor hoje. Você é o filho que exerce o poder dele aqui na terra, né? Você é o filho do amor, você é o filho do Cordeiro. Preste atenção, isso tudo aponta para Cristo. Vocês estão conseguindo enxergar? A Bíblia fala, só um detalhe. Eu mostrei para vocês que a primeira esposa de Jacó, ela era míope ou cega. O último juiz de Israel, Sansão, morreu cego. Cegueira na Bíblia é uma coisa muito terrível. Quando Ló estava lá em Sodoma, a Bíblia fala que os anjos vieram para salvar Ló. Qual foi a maldição que ele lançou sobre aquelas pessoas ali para não tirarem a vida de Ló? Cegueira. Você vê que juízo então é cegueira. Cegueira é não conseguir enxergar. Eu estar falando para você aqui e você não está conseguindo entender. Isso é cegueira. E você vai ver que a oração do apóstolo Paulo para as igrejas não era para comprar um prédio. Isso é importante. A oração do apóstolo Paulo não era para reformar o prédio. Irmãos, vamos orar para levantar um recurso para reformar o prédio. Mas isso é importante. Mas não era a oração. A oração do apóstolo Paulo era que iluminados sejam os olhos do vosso coração. Essa sempre foi a oração dele, repetidas vezes para as igrejas. Por quê? Porque ele não quer que ninguém ficasse cego, a ponto de não poder ver. Então nós temos que entender agora qual que a Bíblia define sobre cegueira. Fala para o seu irmão, não saia cego daqui hoje. Porque inclusive, a cegueira pode te fazer, na verdade pode fazer Jesus chorar. O nome dessa palavra é, não faça Jesus chorar. Mas se você ficar cego, você vai fazer ele chorar. Pastor, como que a Bíblia define cegueira então? Está lá em 2 Pedro 1,9. Abra sua Bíblia, 2 Pedro 1,9. A Bíblia diz, aqui em 2 Pedro 1,9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É o que, irmãos? Eu estava dizendo para vocês que o último juiz de Israel ficou cego. O último rei de Israel ficou cego. A Bíblia fala que a última igreja que vai estar figurando no tempo do fim, que vai estar aqui no tempo do fim, são duas igrejas que estarão aqui na volta de Cristo. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Laos significa lei. Ceia, povo. Governo do povo. Lei do povo. A última igreja que estará aqui figurando é Laodiceia. A igreja que é o quê? Rica, abastarda e não precisa de nada. Eu não preciso mais ouvir nem a palavra aos domingos. Eu já sou profissional. Eu já entendi todas as coisas. Glória a mim.
em outras palavras. Mas a Bíblia diz, você é pobre, cega e nu. Aconselho que de mim compre colírios para que você veja. Veja. O que é cegueira espiritual? Pedro define para nós. Aqueles que não têm essas coisas, estão cegos. Vendo só o que está. O míope vê só o que está. O que mais? Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por que é cego? Porque esqueceu que foi o quê? Perdoado. Por que é cego? Porque esqueceu que foi o quê? Perdoado. Uau! A Bíblia chama então cegos aqueles que esqueceram que foram o quê? Perdoados. Se você, durante a semana, fica debaixo de condenação e culpa, a Bíblia está chamando você e eu de quê? Cego. Cego, por quê? Nós esquecemos que nós fomos purificados de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que jamais, jamais é jamais me lembrarei. Você sabe o que paralisa a sua vida? Sua vida espiritual? Você sabe o que te faz pecar novamente, inclusive? É você não saber que você foi perdoado. A mulher adúltera, quando ela foi pega em flagrante adultério, a Bíblia fala que os anciãos e as pessoas fizeram ali talvez uma roda em volta dela. E pegaram em pedras para apedrejá-la. Jesus, por sua vez, estava ali. A Bíblia fala, Senhor, a lei de Moisés diz isso. Que todo aquele que adulterar tem que o quê? Ser apedrejado e morto. Porque para adultério no Antigo Testamento não havia provisão de pecado. A resposta era o quê? Morte. E o Senhor, o que o Senhor diz? A Bíblia fala que o Senhor agachou na terra. E se você for ver lá em Israel, a região que ele estava, o chão era de pedra. Havia poeira e pedra. E ele com o dedo estava escrevendo no chão, se você for ler a Bíblia. Eu pergunto para você, aonde Deus escreveu a lei? O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou aquele que deu a lei. E eu estou escrevendo aqui no chão. O que ele estava escrevendo? Ninguém sabe. Mas nós sabemos o que ele falou. A Bíblia fala primeiro o quê? Quem não tem pecado, por favor, seja o primeiro, atire a pedra. A Bíblia fala que dos mais velhos, glória a Deus pelos anciãos. Os anciãos são aqueles que mais reconhecem que são pecadores, que precisam de um Salvador. Do mais velho ao mais moço, todos saíram e deixaram as suas pedras. Sobrando então só o Senhor Jesus. E Jesus vira para ela e fala o quê? Cadê os seus condenadores? Essa é a mesma pergunta que o Senhor faz hoje para você, igreja. Cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que condenam você de dia e de noite? Apocalipse diz, eles pois o venceram. Venceram quem? O acusador dos nossos irmãos. De que maneira? Pelo sangue e pelo testemunho que deram. Essa é a mesma maneira que você vence hoje. Pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho a respeito do sangue. Jesus vira para ela e diz, nem eu te condeno. O que Jesus estava dando para ela naquele momento? O dom da não condenação. E ele diz mais, vá e não peques mais. Uau! Alguns pegam essa palavra e falam o quê? Agora eu nunca mais vou pecar. Só que ele estabeleceu uma lei de novo. E ele cai. E ele fala o quê? Jesus perdoou só uma vez, agora eu caí de novo, não tem mais perdão para mim. E ele vive debaixo de como? Condenação. Mas quando você entende que você recebeu o dom da justiça, o dom da inculpabilidade, quando você entende isso, você pode sair lá fora e andar em vitória e em santidade e não cair mais em pecado. Foi isso que ele fez com ela. Por isso ele disse aquilo. Mas antes dele falar para ela ir e não pecar mais, o que ele deu para ela antes? Nem eu te condeno. Antes de você ir e não pecar mais, você tem que entender primeiro que sobre a sua vida não há mais condenação. Entenderam? A Bíblia diz então que quem não entendeu que sobre a sua vida não há mais condenação, culpa,
que você foi purificado dos seus pecados, a Bíblia te chama de cego. E agora eu quero que você veja um texto comigo, que também é profético. E agora eu vou começar a pregar. Abra para mim Gênesis 50, 15. Estou encerrando, irmãos, pode ficar em paz. Como eu disse para vocês, José, ele chorou 7 vezes, aproximadamente. Cada choro tinha a ver com algo profético a respeito de Cristo. Eu não tenho tempo para falar dos 7 momentos, mas eu quero falar de um só. Gênesis capítulo 50, verso 15. O contexto aqui é que Jacó, o seu pai, havia morrido. José, ele já estava governando sobre o Egito. Seus irmãos já tinham vindo para morar com ele. Ele já estava sustentando os irmãos. Inclusive, ele já tinha perdoado os seus irmãos. Se você não lembra, ou se você não sabe, José, ele foi lançado num poço, inicialmente, pelos seus irmãos, por causa de inveja. Movidos por inveja. Mais tarde, ele foi vendido. Depois que ele foi vendido, ele foi escravo. Até um dia que Deus, num piscar de olhos, tira ele dessa condição e coloca ele para governar todo o Egito. Nesse momento, então, a Bíblia fala que há fome na terra. E por uma jesucidência, os seus irmãos vão até o Egito, o único lugar do mundo que tem pão, que tem comida. E vai buscar pão. Ao chegar lá, quem está governando o Egito? Seu irmão. Mas eles não reconhecem José. A Bíblia fala que José, então, cria uma circunstância. Eles dizem que eles são espiões. E ele faz isso para extrair informações deles. Eles disseram que eles tinham mais um irmão chamado Benjamim. José não conheceu Benjamim. Era o filho da sua mãe. E quando ela estava dando à luz, ele havia morrido. A Bíblia fala então que José pega Simeão e prende Simeão. E fala, olha, se vocês não são espiões, vão e tragam Benjamim até mim. A Bíblia diz então que Simeão é preso. Simeão significa ouvido ou ouvir. Enquanto Benjamim não chega, o ouvido está preso. Enquanto Benjamim não chega, não se pode ouvir. A Bíblia fala então que os irmãos foram até Jacó e conseguiram então trazer Benjamim. Quando Benjamim chega, a Bíblia fala que José chora. Depois José mais tarde se revela a eles. E eles pedem perdão para José, e José fala, olha, Deus poupou vocês. E em outras palavras, usou vocês para que eu fosse enviado até esse lugar e pudesse proteger todo mundo. De que maneira José protegeu todo mundo? Dando pão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Hoje, o que Jesus está fazendo? Dando pão. Hoje você está recebendo aqui o pão de Cristo. O pão da vida. Ele é o alimento para o mundo. Se o mundo se alimentar dele, vai ser salvo por ele. Mas a Bíblia fala que agora Jacó morreu. E quando Jacó morreu, os seus irmãos, seus 10 irmãos, ficaram como? Com medo. Ficaram com o quê, irmãos? Medo. Medo. Medo por quê? Eles pensaram o seguinte, nós fizemos aquilo com o José. Possivelmente ele não nos perdoou. E ele não fez nada conosco por causa do nosso pai. Mas agora o nosso pai morreu. Ele vai nos matar. Ele vai nos matar. Vai acabar com a nossa vida. O que nós vamos fazer agora? A Bíblia diz que eles se encheram de medo. E agora vão falar com José. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. É aquela história, seu pecado vai te achar. Qual que era a consciência deles? De medo, de culpa, de condenação. Se você está aqui hoje com a consciência de culpa e condenação, você está como os irmãos de José, com medo. Na expectativa de que o seu pecado vá te encontrar. Na expectativa do mal que vai te encontrar. Próximo versículo. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, próximo.
Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos, dos servos do Deus de teu pai. José chorou, enquanto eles o quê? Por que José chorou, irmãos? Porque eles não criam que José já o havia perdoado. Por que José chorou? Porque eles eram cegos a respeito da purificação dos pecados. Porque eles eram cegos a respeito do perdão que já havia sido liberado lá atrás. José é uma figura de Cristo. Cristo hoje chora quando você ainda pensa que Ele não te perdoou de todos os seus pecados. Não sei se você percebeu. Você pode estar hoje como os 10 irmãos que representam a lei, vivendo debaixo da lei, do merecimento, não conseguindo enxergar a purificação dos pecados em Cristo Jesus, através da sua obra, ficando fraco, tropeçando e caindo o tempo inteiro, e por fim, morrendo de medo do que Deus pode trazer de mal sobre a sua vida. Mas se você fica assim, a Bíblia fala que José chora. Jesus, o verdadeiro José, está chorando. Chorando para quê? Para que em algum momento seus olhos sejam abertos e você possa perceber que os seus pecados eu jamais me lembrarei. Por isso não há mais condenação ou culpa sobre as nossas vidas. Por isso, inclusive, depois de receber o perdão dos pecados e o dom da justiça, você pode ir e não pecar mais. E não viver mais escravo do pecado. Continuando o texto para a gente encerrar, vamos ficar de pé, pessoal do louvor. Próximo. Verso 19. Respondeu-lhe José. Aqui é a primeira vez que José vai falar. A primeira coisa que ele fala é o que, irmãos? Qual é uma das coisas que o Senhor Jesus mais falava no Novo Testamento? Não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Porque o medo é consequência do quê? Da condenação, da acusação. Por que o medo entrou no mundo? A primeira menção de medo está lá em Gênesis. A Bíblia fala que quando o homem pecou, a primeira coisa é que eles viram que eles estavam nus, ficaram com vergonha, e ao ouvir a voz do Senhor tiveram medo. Que no final o medo é o medo do quê? De morrer. Jesus está o tempo inteiro falando o quê? Não temas. A Bíblia nos mostra que tem mais de 365 ou 6 vezes a palavra não temas é colocada na Bíblia. Praticamente um para cada dia do seu ano. Para você lembrar, não tenha medo, seus pecados já foram perdoados. Não tenha medo, seus pecados, sua condenação já foi levada na cruz do Calvário. A obra consumada do Senhor Jesus, que virou cinzas, levou os seus pecados. Não há mais condenação sobre a sua vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já levou o seu pecado. Não temas, não temas, não tenha medo, não fique atemorizado, não fique atemorizado. Mas o mais impressionante é que da boca de José, além de sair não temas, igual da boca de Cristo, saíram várias vezes não temas. Ele faz uma promessa agora. Próximo. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus se tornou em bem. Pausa. Todo o mal que você intentou lá atrás, filho, Deus transformou em bem. Se você ouviu a palavra do domingo passado, toda a bagunça que você fez no passado, Deus está arrumando e transformando em bem essa bagunça. Olha a promessa maravilhosa. Eu quero uma promessa dessa para a minha vida. Eu quero viver as promessas de Deus. Olha que promessa maravilhosa. Ele vai arrumar sua bagunça. Ele vai arrumar todo o mal que você fez no passado, Ele vai transformar em bem para você. Próximo. Volta. 19. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Próximo. Não temais, segunda vez. Não tenha medo. Por quê?
pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Qual que é o seu medo hoje? O medo de não ter sustento para sua casa. O medo de não ter provisão dentro de casa. O medo de chegar no final do mês a conta e você não conseguir pagar. O medo de você não conseguir pagar as suas responsabilidades. Mas qual que é a promessa? A promessa de Deus, depois que os seus pecados foram perdoados, é provisão sobre a sua vida. Então não tenha medo, Ele vai prover sobre a sua casa. Ele não vai deixar o justo passar vergonha, diz a palavra. Ele não vai deixar o justo mendigar o pão, diz a palavra. O sustento de Deus vai vir sobre você, sobre a sua casa. E Ele diz mais: assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu amo essa expressão, falou ao coração. Eu, como pastor, o máximo que eu posso fazer é falar aos seus ouvidos. Mas quem fala ao seu coração é o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus, que pega dos seus ouvidos e desce para o seu coração a palavra que é liberada aqui. Quem fala ao seu coração então é só o José Celestial. Se você recebeu conforto, consolo hoje, é porque o José Celestial, Jesus, falou ao seu coração. Se você creu que os seus pecados foram perdoados, provisão está vindo em sua direção agora. E você vai ser alcançado pela provisão e proteção que o José Celestial deixa para você. Você pode dar um glória a Deus mesmo? Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e falar: os seus pecados, todos os seus pecados, presente, passado, futuro, foram perdoados. Por isso, vá e não peques mais. E não faça Jesus chorar, porque todos os seus pecados já foram perdoados. E o Senhor Jesus cuidará de você e trará proteção sobre a sua vida e provisão sobre a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos saiam hoje daqui com a consciência, não de culpa e nem de condenação, mas com a consciência purificada pelo sangue do Cordeiro, pela qual, Senhor, eles recebem um dom da justiça, da inculpabilidade. Eles possam sair essa semana crendo que eles não são cegos mais, mas veem claramente a obra consumada do Senhor Jesus. E quando eles veem a obra consumada, que eles possam lembrar que o Senhor os protege, que o Senhor os guarda, que o Senhor libera provisão sobre eles. E durante essa semana, Senhor, fale ao coração deles, fale ao coração de cada um dos meus irmãos. Que todo medo se vá agora, que toda culpa se vá agora, que toda condenação seja destruída agora, e Cristo seja exaltado na vida dos meus irmãos. Eles possam sair essa semana, assim como aquela mulher adúltera saiu, com a consciência limpa, por causa do perdão em Cristo, em direção a ir e não pecar mais, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus, amém?